Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos louvar o Senhor, né? Com o pastor Júnior. Glória a Deus. Amados, é bom estar com vocês. Amém. Eu acho que vocês não conhecem esse louvor. É da água? É da água, mas vocês vão aprender. 252. Vamos lá. Santo és tu, Senhor, em que louvor eu vou cantar, com esperança, ó Deus de amor, tu me queres consolar. Peço ao meu Jesus, Santo é meu Salvador, que me faça andar na luz. Santo é meu Redentor, ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei a minha eterna mansão, com os anjos e serafins, Santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Eu cantarei ao meu Jesus que me salvou, e só nele confiarei, pois minha alma resgatou. Dá meu campo, céu pra comer, uma maná sereia, pra meu corpo fortalecer, com o teu poder viral. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei a minha eterna mansão, com os anjos e serafins, Santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus eu vou adorar. Em Jesus eu vou cantar a tua força divina, que avante me vai levar para o reino eterno. O pão doce é o teu pão, que nos dá real vigor. O deserto, consolação, que nos enche de fervor. Ao meu Jesus eu cantarei, entrando na felicidade. Ó Santo, Santo, proclamarei a minha eterna mansão, com os anjos e serafins, Santo sempre vou cantar, com arcanjos e querubins, a Jesus
gosta de fazer gaiola, né, papai? Vamos outro, pastor. Os irmãos pedem. Isso. Como cego andei, perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e seu sangue veio para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrei em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não fiz ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegrei em sua luz. Mas um dia senti meu pecado viver sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus respondi e amigo seguro me achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora minha fé em sua luz. Quanto então este meu coração, conhecendo o excesso do amor que levou de Jesus a sofrer lá na cruz, a salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé, meus olhos abri e agora me alegrei em sua luz. Foi ali pela fé, meus olhos abri e agora me alegrei em sua luz. 17. Isso eu lembro assim na manhã, eu trago a harpa. Nas horas que faço pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doces pra mim, Jesus me convida que eu suba pra cima. Da vida voando sem nenhum fervor, assim vai buscando no véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova aventura, minha alma vem aqui. Do mar o tranquilo, da brisa ao lago, da ave o partido de doce amor. Me fala os sentidos, acordes dos céus,
me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu esquivei. Que coisa tão bela, ó, que luz revela. Jesus me revela mistérios do céu. Vamos no 310. Gente, nunca mais cantou ele. Jesus meu Redentor, Vem veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo mundo que crê, vitória lhe dará, também real poder, perigoso lhe dará. Avante eu vou, para entrar no céu a divina mansão. Tem um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, teu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, se eu aqui serei, a ele com fervor, somente seguirei. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tem um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará do nosso Criador, a crescer levará dos santos do Senhor. Em glória e poder, Jesus regressará. Seus servos vão viver, pois breve voltará. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tem um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz do seu amor sem par. Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou, para entrar no céu da divina mansão. Tem um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Tem um gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Isso é uma mensagem, né? Avante eu vou, para entrar no céu, não olhando para o mundo, né? Então nós não podemos olhar para o mundo se quisermos chegar ao céu. Hoje a irmã Maria está com vontade de louvar, né, irmã Maria? Deixa eu acabar dentro da fé. 2, né? 432. Só. algum tempo. É. Ah, já vai, o Adão. 404. No céu não entra pecado.
442 ou é 22? 4, 7 e 22. É 4, 2, 2. É. O céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem agora ofuscar do reino de gozo celeste que Deus fez pra mim preparar. Irei eu pra mim da cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus ele sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá ele vê. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali é bastante riqueza, da qual poder exultar. Irei eu pra mim da cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus ele sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. O céu tudo é banido, em que os vão lhe passar. Sepulcros jamais são erguidos, famosos não vou encontrar. Os céus serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros podemos espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra mim da cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus eles sempre louvar. No céu tenho muitas saudades das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor rodeado de grande esplendor. Glória a Deus, aleluia. Deuteronômio, capítulo 26, a partir do 16. Capítulo 26. A partir do versículo 16. Que diz assim: Hoje o Senhor teu Deus te ordena cumprir estes decretos e ordenanças. Cuidarás de colocá-los em prática com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje afirmastes que o Senhor será o teu Deus e que tu andarás em seus abençoados caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos e seus princípios e obedecendo a sua palavra. E hoje o Senhor declara que, conforme prometeu, tu és o seu povo, o seu tesouro pessoal,
conforme te falou, e que deves obedecer todos os seus mandamentos. Ele declarou que te faria superior em honra, fama e glória a todas as nações que ele fez, e tu serás um povo consagrado ao Senhor teu Deus, conforme ele prometeu. Pai, que verdadeiramente nós venhamos, ó Deus, seguir o caminho do Senhor com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, obedecendo toda a sua palavra, Pai, para que verdadeiramente, como ele falou, nós sejamos o povo dele. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar, irmãos. Eu já estou lendo esse livro pela 11ª, quer dizer, que eu lembro, né? A 11ª vez. Pode ver, tá aí. Hoje mesmo, Vera. Eu amo ler. Já li muito mais do que eu leio hoje, mas eu amo ler. E parece que foi a primeira vez que eu tô lendo esse livro. Porque você vê, isso aqui está valendo para nós. Nós somos o povo separado de Deus, nós somos o povo dele. Então, nós temos que andar, seguir aquilo que ele nos ensina. Então, que a gente venha verdadeiramente, né, obedecer os mandamentos, os ensinamentos do Senhor, colocá-los em práticas, na prática, no nosso dia a dia, para que a gente venha ser esse povo que o Senhor está dizendo aqui. Um povo honrado, né? Um povo que Deus vai levar para morar com Ele. Mas para que a gente seja esse povo, a gente tem que seguir esse manual. E não é difícil não, viu, irmão Adão? Eu acho que é mais fácil seguir esse manual do que lidar com pessoas. Então, assim, porque para seguir esse manual inclui justamente você conviver com pessoas, né? Mas, como o louvor falou, né? Avante eu vou, não olhando para o mundo. A gente tem que olhar para a palavra do Senhor e ter a certeza de que Ele vem nos buscar. Só é permanecermos firmes, sem olhar para o mundo, sem negar o Senhor, né? Que nós vamos chegar lá. Todos nós vamos passar por dificuldades, tribulações, provações. Todos nós vamos, em algum tempo da nossa vida, período, nós vamos tropeçar, talvez até cair, mas a palavra diz que o justo, quando cai, o Senhor o levanta, né? O ímpio não, quando ele cai, ele fica prostrado, mas o justo não. Então, isso quer dizer o quê? Que em algum momento nós vamos tropeçar. Mas nós temos a certeza de que o Senhor vai estar lá para nos levantarmos. Mas se a gente estiver andando de acordo com a palavra dele. Então, assim, que nós venhamos verdadeiramente levar o Senhor a sério, né? Como os ensinamentos dele manda. Esse livro tem feito, essa palavra, né, tem me feito refletir bastante. E me analisar, olhar para dentro de mim. Como é que eu estou diante do Senhor? Como é que eu estou vivendo? Será que aquilo, da maneira como eu estou vivendo, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, como eu me comporto, será que está agradando ao nosso Deus? Então eu tenho que fazer essa reflexão, olhando para dentro de mim, não olhando para o meu próximo. Porque cada um vai prestar conta da sua vida. Então não existe igreja perfeita aqui na terra. A única igreja perfeita, só quem conhece, é o Senhor, que é a noiva dele. E essa igreja, ela está espalhada por todo mundo. O lugar onde nós nos reunimos, sempre você vai ter problemas, porque são pessoas imperfeitas se reunindo. Mas, como disse o louvor, né, nós não devemos olhar para o mundo. Nós devemos olhar para dentro de nós e ver se nós estamos de acordo com a palavra de Deus, buscando fazer a vontade dele. E não olhar para o irmão Zé Luiz, como é que a vida dele está, porque ele está desse jeito ou daquele. Eu não vou mais para a igreja não, porque... Não. Eu tenho que olhar para dentro de mim. Jesus disse, tira primeiro o argueiro do teu olho. Então, assim, aliás, tira primeiro a trave, né? Olha que nós só vemos, ultimamente nós estamos vendo e ouvindo algumas coisas que me fazem refletir. E a humanidade é dessa forma. Eu vejo o defeito da Tatiana,
Aquele defeito que eu tenho, eu não vejo. Mas se a Tatiana tiver aquele mesmo defeito que eu tenho, ela eu vou apontar, eu vou ver. Então, geralmente as mães, elas têm o costume de dizer: o meu filho não é daquele jeito. Olha, tá vendo como é que cria um filho desse jeito? Aí quando eu vou olhar como ela cria a filha dela, é do mesmo jeito que ela está dizendo que a outra está criando errada. Aquela menina é terrível. Responde à mãe, é mal educada, e a filha é do mesmo jeito. Mas ela não vê isso. Ela vê que a filha da outra, responde à mãe, não respeita os pais, mas em casa a filha dela e na rua também faz igual. Mas eu só vejo a outra. Então não tem aquele ditado popular, né, que o macaco não olha para... Isso. O irmão Zé Luiz foi educado, né? Eu já ia falar outra coisa, irmão Zé Luiz. Então, o macaco, ele olha para a cauda do outro, né? Dele não. Então nós seres humanos, Vera, temos esse defeito. De ver o defeito que eu tenho no outro. Mas eu não admito que eu tenho. Aí eu digo assim, eu vou nada para aquela igreja, o irmão Adão só vive daquele jeito, daquele outro. Quer dizer, eu tenho que olhar para a palavra, eu tenho que olhar para dentro de mim. Será que eu não estou igual ao irmão Adão, que eu estou apontando o dedo para ele? Ou pior? Então nós temos que refletirmos, né? E eu estou lendo esse livro novamente, e ele é muito enfático, ele cobra muito para que nós obedeçamos os ensinamentos, os mandamentos, os preceitos, os princípios da palavra do Senhor. Então assim, se o meu irmão está errado, eu tenho que chamar ele, atenção, chamo, digo, irmão, o Senhor está errando nisso, nisso e nisso, como a palavra diz. E não ficar falando para um e para outro, eu tenho que ir diretamente a ele. Se ele reconhecer o seu erro, dizer realmente, a palavra de Deus diz que eu ganhei o meu irmão para Cristo. Por quê? Eu fiz com que ele visse que estava errado e se arrependesse. Mas se ele não quiser me ouvir, aí eu vou e chamo mais outro irmão e vou com aquele outro irmão aconselhado. Se ele não quiser, aí eu levo aquele irmão que está cometendo pecado para a igreja. Se ele não quiser ouvir a igreja, se arrepender, aí a gente entrega ele nas mãos do Senhor. A palavra de Deus diz que a gente entrega ele ao diabo. Mas nós temos que buscar vivermos a palavra do Senhor. E não deixarmos de seguir a Deus, porque o irmão tal, ou o irmão tal, ou aquela igreja tal, ou aquele pastor fulano, o pastor cicrano, cometeu pecado tal, vive fazendo coisa tal. Como a gente vê, né? É escândalos e mais escândalos daqueles que se dizem, entre aspas, né, cristãos. E talvez seja e tropeçou, como a palavra diz, né? Se o justo cair, o Senhor o levanta. Isso quer dizer que em algum momento eu posso cair. Mas se eu cair, eu vou ter Jesus para levantar. Às vezes esses que são famosos na mídia, foi um momento de fraqueza dele, mas como eles são famosos, já aparece como se a vida deles toda fosse de pecado. E a fofoca é um pecado tão grave ou tão sério quanto qualquer outro pecado. Porque o Senhor diz que abomina o que faz fuxico, que faz contenda entre os irmãos. E quando a gente sai espalhando a vida dos outros, isso é fofoca. Ainda que seja verdade, mas se você não tem certeza daquela verdade, se alguém me conta alguma coisa, eu nunca vou passar para alguém como se fosse verdade. Por quê? Porque os meus olhos não viram. Foi o irmão Zé Luiz que contou. Se eu for contar para outra pessoa, eu vou dizer: o irmão Zé Luiz me disse assim, assim, assim. Se é mentira, e ter um cuidadinho que é para a gente não estar contando, a não ser que seja uma coisa boa. Se for uma coisa ruim, a gente nem passa para outra pessoa. Porque a palavra de Deus diz que nós só devemos, não é com essas palavras não que está escrita, mas é esse o sentido. Só devemos espalhar o que é bom. O que é ruim, nós não devemos espalhar. Nós devemos ouvir e deixar lá.
hoje é de câmera, quando chega a parte 5, sabe? Pois é. Então, assim, e no mundo em que nós vivemos, o ser humano, eu estou me incluindo nisso aí também, viu, irmãos? Eu estou me incluindo. Nós só queremos olhar o erro do outro. Quando às vezes nossa vida está pior do que porque nós não temos tempo para olhar a nossa vida, a gente fica só olhando a vida dos outros e esquecemos da nossa. Aí quando Jesus voltar, aí aquele irmão com o qual a gente estava prestando conta da vida dele, ele vai e a gente fica. Por quê? Porque o irmão está se preocupando com a vida dele, enquanto eu estava me preocupando com a vida dele também. E não com a minha. Então, claro que nós temos que olhar os exemplos, mas os bons exemplos. Eu fico assim, eu estava dizendo, hoje eu não vou falar, eu vou ler a palavra e vou me sentar. Eu estava dizendo assim, que a maioria dos jovens hoje, principalmente os jovens, eles só querem ser seguidor, só querem seguir o exemplo do que não presta. Eu digo, por que esse jovem não segue o exemplo de quem dá um bom testemunho? Aí eu vejo assim, tem um jovem aí que segue cada tipo de artista, cada tipo de coisa nojenta, de música. Eu digo, Jesus, teve uma jovem que eu disse, por que você não segue o exemplo do pastor, do seu pastor? Por que você não segue? Você vê o seu pastor ouvindo essa música? Não. Você já viu o seu pastor fazendo isso, aquilo, outro? Não. Então por que você não segue o exemplo? Porque a carne só quer o que é fácil, o que é largo. Então assim, ser crente dá trabalho. Por quê? Você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que ler a Bíblia. E dessa vez não se apavorou não. Você tem que ler a Bíblia. Você tem que tirar um tempo para se dedicar a Deus. E para servir o mundo, de qualquer jeito serve. Né? E olha que ainda tem que pagar caro. Porque ainda paga caro para ir em show, mas pode vir de qualquer jeito. Você pode vir nua, você pode aquele... Não é, Vera? O que a gente mais vê é as meninas, principalmente, não, até hoje até mulher velha. A gente vê, Vera, nua. Cada coisa horrível, Vera, de se ver. Mas a gente vê, Vera, é como aquelas mulheres velhas com um barrigão desse tamanho, com aquele shortinho, com aquelas blusinhas aqui. Então, assim, eu nem sabia que isso ainda existia. Então, assim, as crianças, os adolescentes e os jovens, tá tudo desse jeito. Então, nós temos que orar para quem? Para quem dá um bom exemplo. Mas a maioria dos adolescentes, dos jovens, não querem. Além de não ler Bíblia, de não entender nada de Bíblia, se pelo menos seguisse o exemplo de quem entende, de quem procura viver, Aí eles sendo contra. mas não querem. Então, assim, é complicado. Nós estamos num mundo que, se a gente não vigiar, por isso que Jesus disse, vigie, a gente acaba caindo na cilada do inimigo. Por quê? Porque é muita facilidade, Vera. Hoje não é nada proibido, hoje é tudo liberado. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai criando os nossos filhos, quem tem filho pequeno ainda, naquela liberalidade, liberando tudo pode. Tudo pode, tudo pode. Não pode proibir. A única coisa que é proibido é proibir. Hoje, o lema é esse. A única coisa que é proibido é proibir. E na minha época, você não podia fazer nada. Você só ia para um lugar se o seu pai deixasse. Se o seu pai não deixasse, você ficava em casa quietinha, caladinha. E se abrisse a boca para dizer alguma coisa, ainda levava uma surra. Pois é, Vera. Mas você não criou seus filhos do jeito que você foi criada, né? Nem eu. Quero ser do jeito que são depois de crescer. Já são do dono de casa. Também no casal mesmo. Então, assim, os bons costumes a gente abandonou, infelizmente. Mas não é tarde, não está perdido, que ainda estamos aqui, né? Então ainda tem tempo da gente resgatar o que é bom, perfeito e agradável, que é a vontade do Senhor. Quando nós vivemos dentro da vontade do Senhor, não tem coisa melhor, porque nós sabemos para onde nós estamos indo e temos a certeza de que vamos chegar. Então que nós venhamos viver. A turma que já fica tudo com arte, porque o Lula disse que agora nas escolas não entra mais nesse celular, de jeito nenhum. Olha, eu tenho um casal de filhos. Só que me obedece de vez em quando. É o Hermesinho.
Mas a minha filha já tem mais de 40, ela disse que é uma mistificada. Aí quando eu grito, enquanto eu viver na terra, tiver que bater desses olhos, nenhum de vocês pense que vou fazer coisa ruim perto de mim. Aí ela disse, eu disse, mãe, por mim você já está garantida. Aí ela fica resmungando, mas depois ela tem que se controlar. Porque eu não podia dar assim. Pois é, Vera, mas nós criamos, muitas vezes nós toleramos coisas que a palavra diz que não é para fazermos, né? E acabamos pagando um preço muito alto. E depois nós queremos colocar a culpa em Deus. Quando a culpa é... Deus nunca é culpado de nada. Tenha certeza, se existe algum culpado, sou eu, é você. Deus não. Jamais. Nós somos responsáveis por nossas escolhas. Livro de Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 2 e 3. Hoje a gente vai ler dois textos. O primeiro é Oséias, na verdade somente dois. Capítulo de número 6, versículo de número 2. Aí você vai, livro de Oséias, é um dos profetas menores, antes de Amós e Moabé. Antes de Daniel. Antes de Amós. Depois de Daniel, Depois de Daniel. 6, né? Capítulo 6. É mais ou menos fácil de encontrar porque eu jogo. Capítulo 6, versículo de número 2. Então, conheçamos. Eu não vou ler, fica à vontade. Então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí não precisa procurar, eu vou ler para você. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas aquele que se glorie nisso, em me conhecer e saber quem eu sou. O Senhor que faz misericórdia, juízo, justiça na terra. Porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, a palavra conhecer traduz-se em ter intimidade, na palavra original do latim. A palavra conhecer traduz em ser aquela pessoa que tem uma proximidade contigo a ponto de saber segredos que você tem. A palavra conhecer aqui nesse texto significa exatamente o que Jesus quis dizer lá no Evangelho de Mateus, quando disseram a ele, quando ele disse: eu já não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos. Quando Jesus quis dizer ali o termo amigos, foi conhecer a ponto de saber o que Jesus sabe, o que Jesus pensa. Ou seja, Jesus estava dizendo ali naquele texto que os discípulos conheciam os segredos de Jesus. A palavra conhecer aqui, ela vai muito além. O conhecer no hebraico não é aquele conhecer que a gente conhece aqui que a gente diz assim: ô fulano, você sabe quem é o fulano? Conheço, mas eu não sei quem é ele não. Não é aquele conhecer, eu conheço de vista. Não é. O conhecer aqui não é o conhecer que a gente sabe, o conhecer que a gente conhece. Alguém, quando era conhecido de alguém, era aquela pessoa que era trazida para perto, trazida para a convivência, trazida para o dia a dia, sabia os segredos e sabia as dificuldades, as falhas, as virtudes daquela pessoa. Então, o texto que Oséias quis falar aqui, conheçamos e prossigamos em conhecer. Nós conhecemos as pessoas, mas tem uma hora que, de tanto a gente conhecer, não existe mais segredos seu para ser contado para aquela pessoa, que você já contou tudo. Não existe mais intimidades suas para ser contado para aquela pessoa, porque aquela pessoa já sabe tudo. Não existe mais alguma novidade da sua vida pessoal para aquela pessoa, porque ela já conhece tudo. Eu acho que alguém já teve esse amigo assim, essa amiga assim, de saber tudo. Tanto é assim, que as decepções, elas só aparecem de pessoas a quem nós temos muita proximidade.
muita intimidade, muito afeto, muita parceria. É daí que as decepções aparecem. Então, quando Oséias quis dizer, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer, ele estava dizendo o seguinte: ei, Deus não é um ser que você conhece e pronto, ali já chegou o limite de Deus. Não tem mais novidade para se conhecer de Deus. Não tem mais coisa nova para aprender de Deus. Não tem mais coisas diferentes para saber de Deus. Não. Quanto mais você conhece, prossiga conhecendo. Quanto mais você aprende, continue aprendendo. Quanto mais você se aprofunda, continue se aprofundando. Se você não sabe, na Arábia Saudita e também na Rússia, começaram a cavar um poço para saber até que nível a gente podia cavar e o ser humano adentrar. Chegaram a 11.470 e poucos quilômetros. Daí para baixo, nenhum ser humano conseguiu descer mais. Ou seja, por mais que a Terra tenha mais profundidade que isso, não há nenhuma máquina, não há nenhum ser humano, não há ninguém que consiga conhecer as profundezas da Terra mais do que 11.770 e alguns quilômetros. Chegou o limite. Deus é diferente. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você se entrega, quanto mais você se doa, quanto mais você conhece, mais Ele deseja que você conheça. Porque quanto mais você tem a intimidade com Deus, você sabe, todos nós tivemos pais, todos nós tivemos mães, e a gente, irmão Luiz, conhecia o nosso pai, a gente sabia se a gente ia apanhar ou ia só levar um puxão de orelha pelo olhar que o pai fizesse. Você já ia para casa sabendo, quando chegar em casa, o cacete vai comer. Só olhar. Nem você sabia. Se por alguma acaso, não lembro o que tinha acontecido, se o pastor dissesse no microfone quando eu criança, Júnior, silêncio, tinha certeza, a cadeira estava garantida. Não precisava nem meu pai dizer, nem minha mãe dizer. Por quê? Pelo nível de conhecimento que nós temos com nossos pais. Você só conhece seus filhos. Você sabe, diz um ditado aí, que coração tem mãe, não se engana. Mas às vezes se engana, mas é difícil. Por quê? Porque mãe sabe, sente, percebe, por mais que o filho oculte. Interessante que eu estava conversando com a minha mãe outro dia e ela dizendo que sabe os dias. Meu irmão sofreu um acidente em 2004 e ele tem 18 parafusos numa perna. Ele tem ferro. Já ficou parafuso? Tem 18 parafusos na perna. E ela percebe e ela conhece quando ele está sentindo dor naquela perna. Por mais que ele tente não manquejar, ela percebe. Interessante como o conhecer faz a diferença. Quando você não conhece alguém, você pode confiar demais e se decepcionar. Quando você conhece alguém, olha, eu estou comprando essa mercadoria da velha porque eu estou sendo indicado pelo irmão Adão. E eu confio e conheço o irmão Adão. E eu sei que o irmão Adão não ia me colocar numa emboscada, numa enrascada. Então, estou confiando tranquilamente, porque quem me indicou, eu confio. Então, às vezes, a gente passa a confiar em alguém por causa de outra pessoa. Passa a conhecer alguém por causa de outra pessoa. Então, perceba, Deus é o único que a sua palavra diz. Não se preocupe, conheça e prossiga conhecendo. Como eu li em Jeremias capítulo 9, diz, não se glorie o sábio na sua sabedoria. Caramba, como eu sou sábio, como eu conheço a Bíblia, como eu sei cantar, como eu sei fazer isso ou aquilo. Não se glorie nessas coisas. Nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Mas se quiser se gloriar, se tiver que se gloriar, se sentir de se gloriar, se glorie nisso. Em que, Deus? Em conhecer que eu sou o Deus que faço justiça na terra e me agrado disso. Conheça. Conheça que Deus faz justiça. Quem conhece Deus, irmão Luiz? Descanse. Eu estava falando ontem do Salmo 14, e no Salmo 14,
Deus fala assim através da boca do salmista: Deus vai se levantar e colocar pavor nos seus, nos meus, nos nossos inimigos. Quem conhece Deus sabe que Ele é capaz de fazer justiça. Quem conhece Deus sabe que Ele é capaz de resolver o que você não consegue. Quem conhece Deus sabe que Ele tem condições de solucionar aquilo que eu não posso. Quem conhece Deus descansa porque Ele resolve no tempo, na hora, no momento dele, como Ele pode, como Ele acha. O problema é que nós queremos ensinar Deus. Deus não acha desse jeito. Eu fui aconselhar outra pessoa outro dia e ela disse: não, eu já sei que a situação vai ser assim, assim, assim. Eu já sei que a situação vai ser assim, assim, assim. Poxa, se você sabe, por que tu vem perguntar alguma coisa? Às vezes a gente é assim, chega diante de Deus e diz: não, Deus, olha, eu acredito que é desse jeito, eu acredito que você deve fazer assim. Não conhece Deus, porque se conhecesse, chegava ele, depositava o problema na mão dele e dizia: o Senhor, quem sabe, a melhor forma, a melhor maneira, a melhor situação, a melhor circunstância. Aí Deus olhava para mim, para você e dizia: por que você está perguntando, está me dizendo isso, está me afirmando isso? Aí você responde: porque eu já te conheço. Quem conhece Deus faz diferente. É por isso que me faz lembrar nesse momento o jovem lá na fornalha. Olha, eu vou aquecer 7 vezes mais a fornalha e vou jogar você dentro. Não precisa nem ter dificuldade de mandar tocar de novo os instrumentos para a gente se dobrar diante da estátua. Por quê? Porque a gente sabe que o Deus que a gente serve, se Ele quiser livrar, Ele vai livrar. Se Ele não quiser, Ele não livra. Mas se dobrar diante da estátua, a gente não se dobra. Ei, Daniel, está proibido adorar outro Deus senão o rei. Eu vou continuar no meu quarto orando 3 vezes ao dia com a janela aberta em direção a Jerusalém. Mas está proibido, você vai ser jogado na cova. Não tem problema. Se Deus quiser livrar, Ele me livra, porque eu sei que Ele pode. Se Ele não quiser, eu vou ser devorado pelos leões. Mas se dobrar diante do rei e adorá-lo, eu não adoro. Eu só adoro o rei de Israel, que é o Senhor. O problema é que quando a gente conhece, a confiança é indiscutível, inabalável, inexplicável. O interessante é perceber que a gente canta, mas a gente não percebe a verdade dos fatos. O Regis Genésio lançou em 2005 aquela música: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Poxa, se Deus entrar na tua casa, na tua vida e mexer na tua estrutura, será que tu vai entender, aceitar, querer? Às vezes nós cantamos: te louvarei, não importam as circunstâncias. Só canta isso, tanto esse quanto o anterior, quem conhece. Sou todo teu, Senhor, sou todo teu, não sou meu. Oh Jesus, sou todo teu, hoje mesmo e para sempre. Meu Senhor, sou todo teu. A gente só canta isso, ao hino do cantor, quem conhece Deus. O salmista já estava em certa situação e Deus um dia resolveu perguntar: aí, salmista, você vai ter que escolher. Ou eu vou jogar uma praga por causa da sua desobediência em cima do povo, ou eu vou jogar você nas mãos dos seus inimigos, ou eu vou colocar você no estreito, nas minhas mãos. Qual você escolhe, Davi? Aí qual Davi escolheu? Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque eu conheço a misericórdia do Senhor. A grande questão é que a gente fala, mas não conhece. A minha esposa estava falando aqui, quando se fala alguma coisa que a gente ouviu de alguém, a gente diz: ah, foi o irmão Luiz que disse, eu não vi. Foi o irmão Amador que falou, eu não estava lá. A gente fala de Deus como se conhece, mas na verdade, na hora do aperto, na hora do vamos ver, na hora da angústia, na hora da pressão, aí a gente ouve o que eu ouvi essa semana: cadê Deus? Quem conhece Deus sabe que até no silêncio Ele trabalha. Quem conhece Deus sabe que até quando tudo vem ao contrário, Ele muda o sistema, muda a situação, faz o sol parar, como está escrito lá em Josué, e age a favor daqueles que o conhecem. Deus não deseja que nós sejamos dele servos, mas amigos. Amigos para ter intimidade, amigos para ter diálogo, amigos para conviver juntos, amigos para ouvir a sua voz, amigos para estarmos colados com Ele. Quem é amigo consegue entender a responsabilidade que nós temos como amigo. Perceba, se você for enxergar as circunstâncias como elas aparecem, nós mesmos, nós às vezes chegamos assim, a nossa amizade às vezes acontece o seguinte:
a seguinte: nós mesmos, quando dizemos que somos amigos, e eu já vi isso em pegadinha, o camarada diz: você é amigo de fulano? Sou. Eu lhe dou, já vi isso em pegadinha, eu lhe dou 30 mil para você testemunhar contra ele. Aí a pessoa diz: não, ele é meu amigo. Aí, não sei de onde está saindo isso. Seu celular. Não. Se ela sozinha não dava para sair, não. Ah. Pronto. Aí, o amigo chega e diz: por 30 mil, nem cogito. Tá bom. 70 mil. Rapaz, fulano é tão meu amigo. Não fazer isso. Não. Tá bom, a gente não conversa. 100 mil. É para dizer o que mesmo? Você vai dizer que ele invadiu uma terra que é minha. E você vai testemunhar diante de juiz. Manda o pix. Às vezes é amigo que a gente diz que conhece. Aí chega lá diante da justiça, aí eu digo: Luiz, eu tenho testemunha que o senhor invadiu minha terra. Você tem testemunha? Tem. Tem testemunha. Rapaz, não acredito em negócio disso. Tem. Diante da justiça o senhor vai ver. E quando a gente chega lá diante do juiz, aí o juiz diz: testemunha de Carlos Noé. Aí entra em um Adão. Mas eu só conto a verdade. E ele invadiu mesmo, eu digo, mas ele invadiu. Não, eu estou dando só um exemplo. Eu vi, Carlos. Estou dando um exemplo. Você entendeu? Eu já vi isso em pegadinha. O camarada se vendeu uma amizade que eles tinham desde pequeno por causa do dinheiro. E a gente desconhece as pessoas. Mas se você conhecer Deus, não tem coisa melhor. Ele é um bálsamo, ele é um consolo, ele é um refrigério, ele é o seu local de descanso. Por isso que o salmista disse que se escondia por trás do Altíssimo. Prossigamos em conhecer o Senhor. A leitura da palavra é uma forma, a oração é uma segunda forma, o louvor é uma terceira forma, mas nenhuma dessas você vai colocar em funcionamento se primeiro você não colocar a sua vida diante do altar de Deus, buscando conhecer o Senhor em espírito e em verdade. Falando de louvores que nós cantamos e não vivemos, a gente diz: para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. Como você pode adorar quem você não conhece? A gente precisa conhecer. O povo de Israel sabia quem era Deus. O povo de Israel conhecia Deus. A minha esposa está lendo Deuteronômio, ela vai chegar em Levi, em Números. Já passou. Josué. Ela vai chegar em Josué e vai ver como o povo se rebeliou diante de Deus. Depois de Deus ter entregue de mão beijada Jericó. Jericó, que era uma cidade que os seus muros tinham 3 metros de largura. Os muros da gente hoje tem um tijolo a pulso doido. Né? Antigamente os muros de Jericó tinham 3 metros de largura, 7 metros de altura. E Deus entregou de mão beijada. E o povo estava murmurando, reclamando, achando ruim, querendo pressionar Josué. Perceba, Deus quer que a gente conheça aí. O problema é que se nós não o conhecemos como deveria, não está da parte dele, está da nossa. Amém? Vamos orar? Amém.
Senhor, porque veio esta tarde aqui, a Tati, as suas filhas, a minha esposa, o Maurício, o Adão, a Maria. Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Vera também veio. Pai eterno, que o culto de amanhã seja uma bênção para a tua honra, a tua glória, o teu louvor. Todos nós estejamos aqui para te adorar. E buscamos e prossigamos em te conhecer. Em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, em Deus com o coração do Espírito Santo, seja com todos os nós. E amanhã estaremos aqui juntos, adorando o Senhor em nome de Jesus. Você diz? Você diz? Você diz? Deus abençoe.